gente parou uns 2, 3 slides na frente disso aqui, mas eu vou voltar um pouquinho só para relembrar, gente. A gente vai continuar. Desculpa. A gente vai continuar falando de receptores, né? E falar também de linhas de transmissão, tá? Essas aulinhas eu acho muito chatinhas, essas aulinhas aqui de sistema nervoso e tudo, que a gente não visualiza, né? Mas em seguida fica melhor. Começa a contração muscular, falar de sangue, enfim, aí vocês começam a gostar mais. Por enquanto essa coisa é meio decorebinha, assim, mas vocês têm paciência aí que em seguida melhora a fisiologia, tá, gente? Bom, nós falamos sobre campo receptor, né, número de receptores, e apenas para lembrar vocês, né, que quanto menos receptores nós tivermos numa área, né, em comparação no local com outra área de mesmo tamanho com mais receptores, essa área com menor receptores a gente vai ter menor capacidade de descrição, né, de percepção, uma percepção mais detalhada, né? Tá? Então, fiz uns tracejadinhos aqui para vocês entendessem isso, né? Então, quanto menor receptor, maior é o campo que ele vai ter que ter abrangência, né? Maior é o espaço que ele vai ter que cobrir, e sendo assim também a percepção dele não é tão detalhada quanto no local que tem mais receptores, né? Eu disse para vocês, às vezes o pessoal tem dor de abdômen, uma cólica abdominal, e não tem certeza onde é que é essa cólica. Tem uma dor dentro da barriga, né, no abdômen, não sabe se é alça intestinal, se é rim, se é bexiga, não tem uma percepção tão boa quanto se vocês morderem o lábio, por exemplo, ou queimarem o lábio ali com um café quente, alguma coisa, vocês vão saber direitinho onde é que está ardendo na boca de vocês, né? Porque ali tem muito campo receptor. Isso aqui foi para ilustrar isso aqui que a gente estava falando, né? Então, dependendo, se tem um receptor só para pegar toda essa área, se estimular ela ao mesmo tempo, 2, 3, 5 lugares, o receptor vai pensar que é um lugar só. Né? Deixa eu baixar o volume aqui. Né? Aqui esse outro campo receptor, temos aqui a gente tem mais área, né? Nós temos mais receptores com a menor área, consequentemente, então isso aí a gente consegue ter maior percepção, né? Consegue perceber melhor. E consegui. Tá, tô falando e tentando baixar o volume aqui, depois consegui baixar. Desculpe, gente, é um barulhinho chato aqui, fica recebendo mensagem. Tá? Dando continuidade, então, lembrando da aula passada, né, que foi o que eu falei agora, nos lábios, né? Então, sensitivo, nos lábios, é um lugar que a gente tem mais. Essa outra tá melhor, eu gosto mais dessa aqui, ó. Aquela ali tá meio borrada. Não sei porque eu mantive, tira essa aqui, né? Então, só que nessa aqui tá o sensitivo tá do lado de cá. Os lábios, olha como tem muito, parece aquelas atrizes botando boca, né? Isso aqui é para mostrar quantidade de receptores. Então, na face a gente tem muito receptor, os lábios tem bastante receptor, língua, né? Ó, órgãos abdominais, tá botando um desenho pequenininho para perceber que a gente perceber com isso, que tem todo aquele monte de órgãos dentro do nosso abdômen, pouquinhos receptores em comparação com os órgãos abdominais são menores que os lábios aqui, né? Tá. E aí já aproveitar e mostrar para vocês, aqui tem um córtex, né, o lobo frontal, aqui é a parte posterior, né, e aqui então em azul, ó, tá o nosso córtex sensitivo, né, e na frente o córtex motor, eles são muito intimamente próximos, né, já para ter a resposta do estímulo mais rapidamente, mais facilmente. Tá? Isso aqui nós já falamos também, né, e foi aqui que nós paramos a última aula. Tá? Receptores de ação rápida, né? Receptores de adaptação lenta. E eu disse para vocês que normalmente os receptores tendem a se adaptar. Alguns nunca se adaptam, outros se adaptam mais rápido. Né? Por exemplo, receptores auditivos, vocês dormem vendo um filme, tranquilamente, um filme romântico, aí lá pelas 4 da madrugada muda o filme,
Entra o filme de guerra, explode uma bomba, daí você se acorda. Né? Por que é bom? Pessoas, coisa boa dormir com chuva. Porque aquele barulhinho se mantém constante e outros sons se perdem ali, né? O carro na esquina buzinando, às vezes você não escuta. Por esse motivo também os ladrões preferem roubar em dia de chuva, né? Tá? Então, receptores auditivos, nossos receptores odoríferos, né? A gente sente o odor também. Vocês chegam na sala de aula lá com vocês, às vezes está com cheiro ruim, em seguida já se acostuma e para de sentir aquele odor, né? Então, esses receptores se adaptam, ou seja, também se a gente fala em fisiologia, entrar em fase, né? Eles se adaptam, eles entram em fase. Eles param de mandar o estímulo em determinado tempo. Tá? Alguns se adaptam mais rápido, outros não. Agora tem aqueles dos tônus, os receptores dos tônus dos músculos dos membros inferiores nunca se adaptam. Esses receptores permanecem mandando estímulo, mostrando que vocês estão de pé, né, para o córtex, para que vocês mantenham uma contração muscular, um tônus muscular adequado para vocês ficarem de pé. Senão, quando vocês esquecem que estão de pé, cai, né? Então, tem alguns receptores que nunca se adaptam. Tá? Só para saber. E acho que a partir de agora, nesse slide, nós não tínhamos falado ainda. Então, a partir daqui, a gente vai falar de informação sensorial, né? Quanto à modalidade, quanto à intensidade e a localização do estímulo. A modalidade é o que fala sobre tato, pressão, o tipo, né? A qualidade da sensação. Tá? Se é frio, se é calor, se é dor, né? Que tipo de sensação vocês estão percebendo? Essa é a modalidade. A intensidade tem a ver com o número de receptores atingidos. Quer dizer, quanto mais receptores, mais estímulos vocês vão estar recebendo e mais forte vai ser a intensidade desse estímulo. Né? Tipo, dor, por exemplo, né? Uma dorzinha de leve, uma dor mais ardida, mais queimada, que permanece por mais tempo, digamos assim. Tá? E a localização é aquilo que a gente tinha falado lá embaixo, lá nos 4, 5 slides que nós começamos, que tem a ver com o campo receptor e a quantidade de receptores que fazem essa percepção do estímulo. Né? Agora, uma coisa interessante, todas as sensações de um lado do corpo vão ser percebidas, né, pelos receptores, vão vir através de sistemas de condução, né, sensitivo, vão chegar na medula e todo estímulo sempre vai chegar para a medula, vai cruzar, né, cruzar para o lado oposto para ser analisada. Sempre a sensação que vocês têm do lado direito do corpo de vocês é analisada pelo córtex ou pelo sistema nervoso central do lado esquerdo e vice-versa. Por isso que pessoas ou animaizinhos, né, que sofrem algum acidente cerebral, chamado antigo e vulgarmente como derrame, por exemplo, né, um AVC, paralisam o lado contrário do local lesionado, né? Então, se teve um derrame no lado direito, vai ficar paralisado do lado esquerdo, por exemplo. Não vai ficar paralisado, mas vai ter sequelas desse trauma no lado posterior, do lado contrário. Aí diz assim, diferentes sensações captadas na periferia chegam na medula espinhal, sobe e constituem linhas. Tá? Essas linhas vão se agrupar, então são linhas de neurônios, né? Vão se agrupar e vão constituir alguns sistemas de transmissão. Nós temos 2 sistemas de transmissão. Tá? Então, eles vão se agrupar, constituir sistema de transmissão, né? E passam para o tronco e ainda até o tálamo, até o córtex. Tá? Então, eles vão subir no local que eles têm que ser analisados. Pode ser tronco, o próprio tálamo ou córtex cerebral, se for, como nós vimos agora, no campo perceptivo e motor. Tá? E ele diz assim, ó, isso aqui é interessante, com exceção da via óptica e olfativa, todas as demais sensações que nós possuímos e percebemos passam primeiro, fazem sinapse primeiro no tálamo, antes de chegar ao córtex. Todos os nossos estímulos passam primeiro no tálamo, depois vão para o córtex, tá? Com exceção da óptica e olfativa. Essas vão direto lá no local de percepção, né? Córtex óptico e olfativo, e depois vão ao tálamo. O tálamo, gente, uma região lá no sistema nervoso central, que no encéfalo, no nosso encéfalo, né? E a gente chama ele de estação de relé. O que é uma estação de relé? O que é um relé? Às vezes vocês têm relé no carro de vocês, tem relé na casa de vocês. O relé é um
um equipamento, né? E por isso chamo o tal de estação de relé. Ele funciona como se fosse um relé. É um equipamento que vai dividir o sinal, vai fracionar aquele sinal para diversas áreas. Mas, no momento que ele fraciona, ele tem a capacidade de não diminuir o estímulo. Então, se vem um estímulo com uma intensidade X de dor, ele vai chegar no tálamo e vai para o local do córtex sensitivo, para o córtex de associação, vai para o córtex motor, enfim, e para onde for, e vai chegar lá com X de sensação, da mesma qualidade, mesma intensidade de estímulo, melhor dizendo. Aí ele não vai fracionar, tem que mandar esse X para 2 lugares. Não. Se mandar para um lugar e outro, vai ter que dividir. Vai meio X para cá, meio X para lá. Não, ele manda X para todo mundo. Quer dizer, mantém a intensidade e a qualidade da sensação, do estímulo percebido e passa para diversos locais no nosso encéfalo para ser decifrado, né? Tá? Tudo primeiro passa no talo, menos a via óptica e olfativa. Essas primeiro vão no próprio córtex respectivo, né? E depois vão no tálamo, fazem sinapses no tálamo, e aí o tálamo distribui isso para outros locais do nosso encéfalo. Sei lá. Então, às vezes, estímulos visuais, vocês produzem saliva no estímulo visual, no estímulo odorífero, por exemplo, né? Sente o cheiro de uma comida boa, né? Começa a produzir saliva. Então, quer dizer, isso foi o tálamo que mandou lá para o sistema autônomo estímulo para que a gente salivasse quando sentia um cheiro interessante. Tá? Então, quer dizer, quem faz essa partição, quem faz essa divisão é o tálamo, com a capacidade de não perder em qualidade e intensidade do estímulo. Tá? E eu disse para vocês, então diz assim, chegam na medula espinhal, sobem e constituem linhas. As linhas se agrupam e constituem sistema de transmissão. Tá? Então, quais são os sistemas de transmissão? Que eu disse que tem 2. O sistema colunar dorsal e o sistema espinotalâmico. O Felipe, eu acho que era, não lembro, acho que era, queria saber das cócegas. Né? Eu esperei, espera que a gente vai falar um pouquinho de cócegas. Tá? Isso, Felipe. Então, o sistema que conduz essa informação até o sistema nervoso, né? Então, os receptores percebem, conduzem esse estímulo para a medula espinhal, constituindo linhas, essas linhas se juntam e formam sistemas de condução. Aquelas informações, sensações precisas, como tato, como tato fino, né? Então tu fecha o olho, passa a mão em alguma coisa, pega um alfinete, tu sabe onde é que está a pontinha do alfinete, uma agulha, né? Você está olhando para a agulha para saber se tu consegue tatear ela e perceber onde é que é o bisel da agulha, onde é que está a agulha de injeção, né? Onde é que está a pontinha que vai ser conectada na seringa, enfim. Tá? Vocês conseguem determinar bem porque é muito preciso. Quem conduz essas informações precisas é o tal de sistema colunar dorsal. Essas sensações não confiáveis, como cócegas, arrepio, né? Todas essas sensações que não são muito confiáveis, elas são transmitidas pelo outro sistema que é o espinotalâmico, certo? Qual é a diferença principal dessas aqui? Eu vou dizer para vocês que a formação desses sistemas, né, por mielina ou não. O colunar dorsal, aquele que tem sensações, que conduz sensações precisas, é um sistema mielinizado. Já o espinotalâmico, que não tem tanta precisão, são coisas não confiáveis, a gente não sabe direito onde é que vem, um arrepio, sentiu cócegas, né? Enfim, vai por um sistema, né, que é conduzido por fibras sem mielina. Tá? Então não tem aquela mielina que é um isolante, né? Esse processo é um isolante. Então, quando essa informação está passando da periferia para o sistema nervoso central para ser interpretada, ela vem por fibras sem mielina. E logo, se não tem mielina, não tem isolante, e ela vai cruzando por dentro de fibras musculares, vai cruzando por perto de outros órgãos, né? E pode dar, então, um estímulo errado, né? Vocês têm uma dorzinha que vocês estão achando que é no coração, mas não é gases, né?
que acontece às vezes. Tá? Então, são sistemas não confiáveis porque eles são conduzidos sem mielina. Tá? Outra coisa, né, que a gente já viu isso aqui, e eu botei naquele questionário para vocês lá, ó, conduz informações em alta velocidade. Isso a gente já tinha falado umas 2, 3 horas para trás, né? Fibras mielinizadas, neurônios com bainha de mielina, conduzem muito mais rápido que neurônios sem bainha de mielina. Então, o colunar dorsal é um sistema preciso, conduzido por fibras mielinizadas com alta velocidade. Já o espinotalâmico é aquele que tem fibras sem mielina, né? Não tem muita confiança por causa disso, né? E eles conduzem, então, em baixa velocidade, em comparação com outro que tem mielina e, por isso, conduz em alta velocidade. Aqui estão os dois, ó, tá? O colunar dorsal, né, e o espinotalâmico está embaixo. O colunar dorsal, lembrando que é o preciso, e o espinotalâmico é não é tão preciso, né? Não é confiável. Então, o colunar dorsal é o 1, o espinotalâmico é o 2, certo? Então, aqui, ó, vamos falar do preciso, ó, a informação entra na medula, tá? Sobe na medula, e um segmento lá da medula, ele vai cruzar para o lado oposto. Cruza para o lado oposto, sobe para ser interpretado no córtex do lado oposto. Tá? O espinotalâmico, ele vai entrar na medula, tá? Vai entrar na medula e já cruzar para o outro lado e subir para ser analisado. Então, o menisco médio ou colunar dorsal, ele primeiro entra e sobe, e pode ser cruzar em qualquer local, no tronco, no bulbo, né, na ponte, ó, aqui está no bulbo, cruzou na região do bulbo, né, então normalmente lá para a região do tronco cerebral, ele cruza para o lado oposto. Já o não confiável, ele entra na medula e cruza. Tá? Mas independente de quem cruza, aonde cruza, o que eu quero que vocês gravem é que toda a informação de um lado, sentida de um lado do nosso organismo, do nosso corpo, vai ser interpretada pelo lado contrário, lá no sistema central. Tá? Por isso que a pessoa, quando tem uma lesão de um lado, isso se reflete, uma lesão motora, né? Pode causar algum agravamento motor, uma sequela motora, né? Então, essa sequela vai ser do lado contrário, porque assim como ele entra quando desce, faz a mesma coisa. Desce a informação, cruza para o lado oposto para ser realizada. Tá? Bueno, arco reflexo. O que é arco reflexo? Arco reflexo é um grande aliado de vocês, quem for trabalhar com clínica, vai utilizar isso aqui muito. Né? O arco reflexo é um sistema de resposta do sistema nervoso central a um estímulo. E qual é a função da gente fazer exames, né, uma anamnese no nosso paciente e aproveitar e utilizar-se dos estímulos de arco reflexo? É que vocês conseguem perceber a função ou a funcionabilidade de todos os componentes desse arco reflexo. Tá? Por exemplo, quando o médico lá bota a lanterninha no olho do paciente, não é para ver se o olho está funcionando. Não é para ver se o receptor também, né? Mas não é só para isso. Né? Quando tu coloca lá a lanterninha que ocorre contração ou dilatação da medula, midríase ou miose, por exemplo, né? Quando ocorre a midríase, que é o relaxamento da pupila ou miose, que é a contração da pupila, isso aí vai nos mostrar o funcionamento de todos os componentes que fazem tanto a percepção do estímulo, tá? Até aqueles que mandam a resposta motora. Então diz assim, ó, nem viu que está escrito aqui, uma resposta nervosa a um estímulo qualitativamente invariável, involuntária, importância fundamental para postura, locomoção do animal, enfim. Tá? Então aquele reflexo da patela que bate embaixo do joelho de vocês dão um chutezinho, né? O doutor lá, o médico dá uma batidinha, né? Isso vocês não usavam, aprender na clínica, em alguns locais, em cães, em gatos, em equino, para fazer isso aí, tá? Tem diversos locais para fazer pirâmides diferentes, como eu falei agora, o olho, a patela, enfim, né? Então, diz assim, ó, os componentes, né? Então tem o estímulo, tá? O sistema nervoso e a resposta. Tá? E são sempre 5 componentes, ou seja, nós temos o receptor, que está percebendo esse estímulo,
Então vamos pensar no martelinho no joelho, tá? Bateu o martelinho no joelho, o receptor percebe isso. Manda informação, né, por um nervo sensorial até o local, lá no centro, no sistema nervoso central. Tá? No sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai interpretar, o sistema nervoso central vai interpretar e vai mandar uma resposta, chutar a perninha. Né? Então, bateu com o martelo, o receptor percebe, manda a informação para o neurônio sensitivo, vai ao sistema nervoso central para ser interpretado, no caso aqui, na própria medula espinhal, que é um reflexo simples, o arco reflexo é uma resposta simples, a medula espinhal processa e manda a ordem, então, 1, estímulo, 2, neurônio sensitivo, 3, sistema nervoso central, processamento, né? A sinapse lá no sistema nervoso central. 4, a ordem, que vai sair para um neurônio motor. E 5, o efetor, ou seja, a perna chutando. A resposta. Tá? Sempre nós vamos ter esses 5 componentes. O cachorrinho foi atropelado. Vocês vão lá, pegam uma agulhazinha, né? Uma agulhazinha hipodérmica, e cutuca a almofadinha plantar do membro direito dele, do membro dianteiro dele. Tá? Cutuca ali, vê que ele mexeu a perninha. Significa o quê? A medula dele está íntegra ali naquela região. Ele cutucou, o cachorrinho sentiu a dor, foi até a medula e voltou uma resposta para que ele encolhesse a perna, certo? Aí tu cutuca o membro inferior, bota mesmo um alfinetezinho na almofadinha plantar lá na patinha de trás, nos membros inferiores dele, tá? Aí cutuca ali, ele não responde. Fura, aperta, não responde. Ou seja, pode ser qualquer um dos componentes. A lesão não é na patinha, possivelmente. A medula, de repente, como ele foi atropelado, você já pensa que ele tem uma lesão lá na medula espinhal. Pode ser lá, mas pode ser em qualquer um desses componentes. Pode ser o receptor que não está funcionando, então vocês procuram outro local para fazer o mesmo estímulo. Né? O nervo sensorial que não está enviando, pode ser que ele tenha sido rompido no atropelamento, bateu, lesionou esse nervo. Possivelmente ser o sistema nervoso, seja que foi atropelado, né? Medula espinhal que se teve uma gravidade ali. Ou na resposta motora, a mesma coisa, né? Bateu, foi atropelado, pode ser que o neurônio esteja inflamado ou traumatizado, né? E o músculo, no caso, o músculo da perninha dele, lá todos aqueles músculos para movimentar a perna. Então vocês conseguem, num exame de arco reflexo, perceber o funcionamento, né, de todo esse sistema. Tá? Diz assim, ó, os reflexos podem ser usados para avaliar clinicamente o sistema nervoso, pois quando você testa um reflexo, em verdade, está testando seus componentes básicos. E é isso mesmo. Então, a ideia de botar luzinha no olho é para ver se o receptor visual está funcionando, se esse receptor está mandando informação ao córtex visual, se o córtex visual está mandando a ordem, né, para fazer a contração da pupila, tá? E se a pupila está funcionando, se o músculo pupilar está funcionando, fazendo essa contração. Então você consegue avaliar tudo. Se não fez, possivelmente tem uma lesão em um desses. E normalmente, né, é lá no sistema nervoso central. Normalmente. Ainda mais se tiver um trauma. Tá? Aqui tem, então... o reflexo estava aqui, ó, da patela, né? Tá? Então tem alguns reflexos, né? O reflexo patelar, ou simples, né? O reflexo patelar, miotático, bate com uma percussão na patela, o receptor manda a informação, né? Então o receptor pega a informação, sente, manda essa informação por uma via sensitiva, faz sinapse na medula, número 3, manda a ordem por uma via motora, e o músculo efetua. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? A mesma coisa, né, na mão. Tá? Então, toca a mão lá no alfinete, ó, vem a informação, faz sinapse e tira a mão daí. Tá? Um polissináptico, né, que tem, aqui é simples, ou seja, ele vai na medula e volta. Tá? Ele é monossináptico, foi só uma sinapse na medula. Alguns outros necessitam melhor interpretação, né? Melhor interpretação. Então, tem ou outras ações. Tá? Então, reflexo polissináptico, né? Ou múltiplo.
Vocês estão caminhando na rua, bem distraído, mexendo no celular, passam numa casa, num portão, e tem um pastor alemão deitadinho no lado. Né? O cachorro avança em vocês, late, vocês tomam um susto, e normalmente dá uns 2, 3 passos para o lado, vira o rosto para o outro lado, para não ver o que é. Então, ou o que aconteceu? Vocês chegaram, com a informação subiu, né, para ser processada, e veio uma ordem fazendo mais sinapses. Não é só tirar o teu susto, né? Tu teve ali um estímulo auditivo, o cachorro latiu, um visual, que o cachorro pulou em cima de vocês, e vocês saem correndo. Então, tem mais sinapses sendo utilizadas aí. Então, um reflexo polissináptico, né? Alguns tipos, né? Propriocepção consciente, quer dizer, saber onde é que estão as partes do corpo de vocês. Reflexo de retirada, reflexo de coçar do cão. Esse aqui é aquele reflexo engraçado que vocês coçam a barriga do cachorrinho e a patinha começa a mexer, né? É um reflexo polissináptico, quer dizer, a ordem, vocês fazem a coceira ali, brinco, faz um carinho no peito do cachorro, né? E aí ele mexe a patinha atrás. Ah, por quê? A sinapse está indo e a informação chegou na medula e foi até outros locais. Desceu até a pata para fazer o movimento da patinha. Ah, mesma coisa de novo, né? Então, a sensação é percebida por um receptor, vai à medula, neurônio sensitivo, faz sinapse, volta para um neuromotor e o músculo. Esses são 5, 1, 2, 3, 4, 5 componentes do reflexo. Tá? Bom, falando de reflexos, né? A gente tem reflexos involuntários, quase todos os reflexos são involuntários, eu quero dizer, locais, né? Então, nossos reflexos lá no tronco, reflexos bulbares e medulares, né? Então, é uma coisa involuntária, vocês batem ali e o perna vai mexer sem a vontade de vocês, tá? Mas alguns reflexos são vitais, eu quis dizer, tá? Alguns desses reflexos são vitais, e eles são formados por centros nervosos. Por exemplo, reflexos respiratórios, tá? Então, é um reflexo que tu pegar agora aí na tua casa, colocar a mão no nariz, fechar a boca e tentar contar até 100, né? Sem respirar. Quando vocês chegar no 99, 100 e largar a mão, vocês vão ver que a respiração de vocês vai estar aumentada, a ventilação vai estar aumentada, vocês vão ficar ofegantes. Esse é um reflexo para repor aquele oxigênio, retirar o CO2 que se acumulou. Reflexos vasomotores, por exemplo, frio, calor, né? Pode provocar uma vasodilatação ou uma vasoconstrição. Vocês de manhã ou de noite pisam no piso frio do banheiro e sente vontade de fazer xixi, porque já tem um reflexo de vasoconstrição. Aumenta, a gente vai ver lá em cardiovascular que vai aumentar a pressão arterial. A bexiga, né, o sistema nervoso central já avisa para a bexiga de vocês, ó, vai vir mais produção de xixi, então esvazia. Tá? Isso a gente vai ver lá quando fala em cardiovascular. Reflexos cardiomotores, né? Aumenta a pressão, diminuição da pressão. Então, quando vocês fazem exercício, por exemplo, a frequência e a força de contração altera, mas não é vocês que aumenta a pressão, exercício físico aumentar. Não, vocês ficam pensando, tá, bate mais, agora com mais força. Não, é involuntário e é vital. Então, nós temos muitos reflexos vitais. Reflexo da deglutição, reflexo do vômito, e assim vai. Reflexo osmorrelatório, tá? Centro da sede, centro da fome, e tem muitos outros reflexos. Isso aqui é só para ilustrar. A gente vai falar lá em sistema nervoso, vai voltar esses reflexos, né? Esses centros, quando a gente falar do sistema respiratório, quando a gente falar em cardiovascular, quando a gente falar em digestório, a gente vai falar isso aqui de novo, tá? Vamos ver como é que eles são coordenados, como é que provoca a abertura, o fechamento de alguma válvula do trato digestório, enfim. Reflexos medulares, né? São aqueles mais comuns, né? Então, proprioceptivos, que eu já tinha falado, origens de músculos e tendões, que é para dar propriocepção, ou seja, saber onde é que está a perna de vocês. Vocês estão sentados, a perna está para baixo. Alguém pode estar com a perna cruzada, outro não. Mas você, sem olhar para a perna de vocês, você sabe se elas estão cruzadas, né? Então, vocês têm noção de como é que está o corpo de vocês. Esteroceptivos, né? Cutâneos, então, aqueles de fora do nosso organismo, que vão nos dar a pressão, o frio, o calor, o tato, dor, enfim.
E aqui os tipos de reflexo, né? Os exemplos, reflexo patelar, que eu falei agora há pouco, percussão, né, na patela, provoca a contração do músculo do quadríceps, na femoral. O supracarpiano, né, que é aquele reflexo que quando a gente percussão, tá? Isso aqui é mais visto em pequenos animais, em cãozinho, tá? Vocês batem no músculo, né, no carpo ali, ó, bem na batata da perna ali, né? Não, do braço, no braço, carpo, braço, tarso e perna. Bate bem ali no antebraço de vocês, naquele músculo, e vocês batem e vocês vão ver que a mão abre e fecha, né? Isso acontece no cão. Reflexo supratarsal, mesma coisa, percussão no tarso, na tíbia, lá na perninha, na batatinha, na barriga da perna, né? Pode causar uma flexão do tarso também. Então, são reflexos que você usar em clínica para ver se está tudo funcionando. Reflexo das cruzes, a gente vê em equinos, né, em bovinos também, mas muito mais equinos. Reflexo das cruzes é aquele movimento do subcutâneo do cavalo. Às vezes o cavalo está pastando e o subcutâneo ali na região das cruzes, e quem não sabe onde é que é as cruzes, né, a cruz do cavalo é a patela, ou seja, o ombro, né, perto do ombro do cavalo, no tórax, tá? Então aquela musculatura treme. Senta uma mosca ali, aquele subcutâneo do cavalo treme, para espantar a mosca, né? Então contrai o subcutâneo, é o reflexo das cruzes. Chama-se assim porque é bem na região da cruz, carga a patela e parece uma cruz ali, tá? Reflexo costal é quando dá aquele beliscão no lombo do boi, né? O equino também ele arqueia, ele fica, parece um gato arisco, né? Fica arqueado assim. Tá? Reflexo de coçar, que eu disse para vocês, né? Quando você estima o tórax e abdômen do cão, ele mexe a patinha querendo coçar. Reflexo da cauda, isso aqui você não vê bastante, não dá para usar. Se a gente quer saber se a fêmea, né? No caso, por exemplo, em pequenos animais, em cãozinho, se a fêmea está receptiva. Então, tu cutuca ali na bundinha, de um lado do outro, só cutuca com a mão, e normalmente, se ela está receptiva, que ela está em cio, a cauda vai para o lado. Ela vai desproteger a região genital com a cauda, tá? Então, se ela está no cio, está receptiva, se ela está aceitando naquele momento acasalar, dá para usar esse reflexo aqui. Eu falei patela, desculpa, Bia. Se eu falei patela, não é patela, é escápula. Aí eu falei ombro e falei patela, né? Ah, não, eu botei o osso errado. Obrigado, Bia. Se eu falei patela, eu estava com o reflexo patelar na cabeça. É as espátulas mesmo. Tá? Obrigado. Reflexo escrotal, né? Frio e calor. Deixa eu ver muito isso aqui, o bovino, né? Aqueles bovinos a campo, né? Às vezes tu vê aquele saco testicular lá embaixo, né? Tá mais fresquinho. O dia de frio se recolhe lá para cima. Por quê? Porque tem uma temperatura que deve ser mantida. E normalmente a temperatura dos testículos tem que ser uma temperatura um pouquinho menor que a temperatura corpórea. Então, se vocês estão com uma temperatura corpórea de 37,5, 38, o testículo ideal é que fica em 35, 36. Por isso que eles são externos, seriam órgãos internos. Por que isso? Porque a temperatura elevada pode matar os espermatozoides, enfim. O reflexo pupilar, né? Então, a contração das pupilas quando incide a luz, né? Então, quer dizer, tu bota a luzinha e faz miose, né? Contrai. Relaxamento, midríase. Né? Então, depende muito. Bota a luzinha e faz esse reflexo para ver se o sistema nervoso central da pessoa está funcionando. Então, a pessoa teve um acidente de carro, né? Aqueles filmes, né? Acidente de carro, teve uma contusão, bateu a cabeça e aí vem o paramédico ali e coloca uma lanterninha no olho. Para quê? Para ver se tem uma contusão, se tem uma lesão cerebral, né? Tem alguma coisa mais grave. Tá? São reflexos simples, são feitos, e a intenção desses reflexos é testar os componentes do sistema nervoso central. Certo? Bueno. O sistema nervoso central é dividido, então, em medula, né, que falei já para não testar. Então, ele é dividido em medula, ponte, também chamada de medula oblonga, né? Mas ponte, bulbo, quer dizer, medula, bulbo ou medula oblonga, ponte, desencéfalo, diencéfalo e os hemisférios cerebrais. Essas são as 6 divisões. Tem um slidezinho rápido de cada um, tá? Bem rapidinho, cada um.
que virtualmente essas aulas virtuais dá sono, cansa, porque é uma chatice, é decoreba, o professor fica falando, vocês ficam escutando, e a gente não consegue visualizar muitas vezes muito bem, né? Então, rapidinho, um slidezinho, acho que de cada um que eu botei. Medula espinhal, né? Então, a principal função da medula espinhal, né, é conduzir estímulos motores do encéfalo para as porções distais, tá? E estímulos sensitivos das partes distais para o encéfalo. É a principal das funções. Mas ela também é um centro nervoso, né? Quando a gente viu o reflexo patelar, e agora patelar mesmo certo, né? Ela mesma é um reflexo simples, a própria medula pode responder, certo? O mesencéfalo, né? E o que houve aqui? Meu Deus, tô com horror nas minhas coisas aqui. Vocês estão aí, estão me ouvindo ainda? Fechou e abriu minha página aqui sem. Não sei se eu estou aqui ainda. Estão enxergando a tela? Sim, prof, dá pra ver. Tá. Não, a minha tela piscou toda que eu achei que eu tinha caído a conexão. Desculpa. Então vamos de volta. Tá, valeu. A tela piscou, deu um tilt aqui. Bueno, então o mesencéfalo, né? Ou formação reticular, é importante para o movimento ocular, controle postural subconsciente, certo? Vocês, então, esse aqui tem um reflexo, né? Aquele reflexo assim da postura. Se vocês tropeçam, né? Quando tropeça e vai cair, normalmente tu já leva as mãos para frente, né? Tu leva as mãos para proteção, né? Então é um reflexo também. Tá? Ponte, né? A ponte ali, a região mais acima, aqui a ponte, né? Então aqui a medula espinhal, como estava mostrando, né? Medula espinhal, mesencéfalo, a ponte, aqui mesencéfalo, ponte, tá? Mesencéfalo e ponte, essa região da ponte. Grande quantidade de neurônios retransmite informação dos hemisférios cerebrais para o cerebelo, né? E o cerebelo é que nos dá, não sei se tem imagem do cerebelo aqui, o cerebelo na nuca de vocês, ele que nos dá a correção, né? O ajuste fino dos nossos movimentos, o ajuste fino, né? De alguns movimentos nossos, o equilíbrio também, né? Então, garantindo a coordenação dos movimentos pretendidos e reais. Então, quer dizer, o córtex, às vezes, manda uma informação para vocês esticar o braço e pegar o copo, tá? Mas quem ajusta para vocês pegar o copo, pressionar o copo com a força correta e não quebrar ele, ou passar a mão reta pelo copo, é o cerebelo. Ele dá o ajuste fino. Então, é bem aquela história que o pessoal manda no WhatsApp, né? O pretendido e o real, né? Que vocês realmente fazem e pretendiam fazer aquela outra coisa. Tá? Então, participa também da região, né? Tem aqui o centro respiratório na ponte. Na verdade, o centro respiratório está na ponte e bulbo também, tá? Mas ele tem na ponte um pedacinho. O bulbo, né? Ponte bulbo, em seguida bulbo. Cadê o bulbo? O bulbo, essa região, aqui é o pedúnculo, é aqui assim o bulbo. Tá? Contém vários núcleos motores, nervos cranianos e centros autônomos que controlam. Foi isso que a gente viu agora há pouco, né? Centro vasomotor, centro de respiração, vasomotor ainda pressão sanguínea, reflexo da tosse, né? O espirro, que não está aqui, deglutição, vômito, enfim. Tá? São os centros, o local onde tem centros vitais, né? No caso que centros de reflexos vitais que a gente não coordena voluntariamente. Tá? Centro vasomotor, respiratório, centro da tosse, não botei espirro também, mas tem deglutição e vômito. Já dando um parêntese, ruminantes não tem centro de vômito. Ele foi, com o passar dos anos, evoluído e é o centro da ruminação. Tá? Quando nós falar em digestório semestre que vem, eu vou falar isso para vocês de novo. O diencéfalo, né? Tá? Então, nós temos lá o tálamo e o hipotálamo, né? Que eu disse para vocês que a estação de relé, o tálamo, né? Então, o que é a estação de relé? Né? Ele processa os estímulos sensoriais que projetam para o córtex e estímulos motores presentes no córtex para o tronco. Então, ele faz essa ligação e ele consegue, então, dividir, né? Dividir em diversas ações. Então, vem um estímulo, esse estímulo tem que sair nas pernas, você sai correndo, esse mesmo estímulo vai para o sistema respiratório para aumentar a frequência respiratória, que vocês vão sair correndo,
né? Vai para o sistema cardiovascular para aumentar a força de contração, porque vocês não saem correndo. Os equinos é pouco desenvolvido e ele não vomita normalmente, né? Se o equino vomitar é porque está morrendo, é porque a epiglote é muito grande, ela praticamente tapa, e o cardia, que é o orifício ali entre, que é aquele nosso músculo circular, né, entre o esôfago e o estômago do equino, aquele ali é o esfíncter esofágico inferior, ou mais conhecido como cardia, no equino é muito forte. Ele é muito forte, quase incapaz de provocar, de deixar que ocorra refluxo. E além disso, a hipoglote sobrepõe-se também ali bem e quase incapaz. O equino tem centro pouco desenvolvido, centro do vômito, e ele pode até vomitar, né? Mas é porque quando normalmente a gente diz em clínica, né, se o equino está vomitando, já abre o buraco, tá? É difícil. Então aqui, por exemplo, o tálamo vai replicar, né, esse relé é justamente isso. Ele pega a mesma informação, divide por 3, 4 locais, com a mesma intensidade, para esses 3, 4 locais, valeu, Bia, eu que agradeço. 3, 4 locais atuarem ao mesmo tempo. O hipotálamo, então, né, hipófise, então tem diversos centros regulatórios, né, então regula o sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático e simpático. No hipotálamo a gente tem, então, regulação do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático. Simpático na medula espinhal, né, mas também hipotálamo coordena. Hipófise, ali nós vamos ter centro da sede, centro da fome, centro termorregulador, tá? Para ver a temperatura corporal, ingestão de alimentos, são centro da fome, centro hídrico, centro da sede, ingestão de água. Às vezes você sente vontade de comer alimento salgado, que na verdade vocês estão com baixa o equilíbrio hídrico, ou seja, estão com pouca água circulante. E aí você sente vontade de comer alimento salgado, porque o organismo de você sabe, se vocês comerem sal, vai dar mais sede, vocês vão ter que tomar mais água, além disso o sal retém líquido, né? Então vai manter esse sal lá dentro. Quem faz isso involuntariamente, sem nós pensarmos, é o hipotálamo, né? E os hemisférios cerebrais, né? Então tem os dois hemisférios, né? Dois ladinhos, então tem um hemisfério do lado aqui direito e aqui do lado esquerdo, creio eu, pensando-se se for a mesma porção daqui, né? Que aqui está o frontal e o parte posterior, né? Então, hemisférios cerebrais, né? Formados pelo córtex, substância branca, né? Gânglios da base. Então, todas essas estruturas, aqui está o centro auditivo, né? Então, o centro auditivo e o visual, lembrando que são os únicos que vão, as informações, no auditivo não, o olfatório. O olfatório está aqui embaixo, o olfatório não está aparecendo aqui, mas ele está por aqui por dentro. O centro olfatório e visual são os únicos que a informação primeiro vai neles, depois vai para o tálamo. Tá? O córtex sensorial, córtex motor, certo? Então, esses hemisférios, né, contêm então estruturas associadas às funções sensoriais e motoras conscientes, ou seja, no hemisfério que a gente processa as nossas informações conscientes, aquelas voluntárias, erguer o braço, erguer a perna, né? O resto, frequência cardíaca, sede, fome, vômito. Mas o vômito, se eu enfiar o dedo na garganta, eu vomito. Tudo bem. Agora, tu consegue estimular porque tem receptores na nasofaringe. Mas às vezes tu vomita quando tá com febre, né? Às vezes tu vomita quando o conteúdo alimentar lá tinha uma salmonela que tu comeu, estava muito gostosa, mas tinha salmonela. Então, tu vomita involuntariamente nos maiores, na normalidade, né? É isso. Pode botar o dedo na garganta? Pode. Mas meu coração, se eu quiser fazer com que ele aumente a frequência, é só fazer exercício. Sim, mas tu não consegue parar como vocês estão sentados olhando para mim agora e pensar assim, bate mais forte, aumenta. Não. Se vocês fizerem exercício, começar a fazer polichinelo, aí vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória, né? A sudorese também, né? Mas isso é inconsciente. Vocês não coordenam isso, vocês estão coordenando outra coisa, o movimento das pernas e dos braços, tá? Então, as informações conscientes, né, vem provendo os córtex. E para baixo disso é tudo inconsciente, involuntário. Ponte, bulba, mesencéfalo, diencéfalo daqui. Ponte, bulba, mesencéfalo, né, medula espinhal, são partes do sistema nervoso central vitais, né, lógico, tem informações vitais, locais, coordenadores ali, que não
Pelos 2 anos, já te explico. Me esqueci, tá, mas vamos explicar. Ana, nós temos informações tanto interna de temperatura quanto externa de temperatura. A maioria está externa, né? Então, existem receptores térmicos do nosso interior do nosso corpo, que são poucos, e a maioria está na pele mesmo, né? Cutâneos, né? Todos os que estão fora da nossa... É uma chatice essas decorebas, por isso que eu nem pergunto, eu acho muito para vocês. Acho que quem já viu, eu não me lembro mais as questões que eu botei lá, mas eu acho que eu não devo ter colocado. Se botei uma só, de receptores e qualidade, isso aí. Acho uma chatice tu botar lá nome de receptor, decorar essas coisinhas, essas bobagemzinhas, sabe? Já foi tempo que vocês tinham que decorar nomezinho, né? Posso dizer que o termo isso, exatamente. O termo pode ser um éstero receptor, sim, né? Como, assim que nem dor, vocês têm receptor de dor na pele e tem receptor de dor abdominal. Os que estão no abdominal são interreceptor, os que estão fora é esterorreceptor, estão na pele. O termo também. Nós temos receptores térmicos interreceptores e esterorreceptores. Né? Umas classificaçõezinhas meio chatinhas, né? Mas é isso aí sim. Tá? Que nem eu falei para vocês, os vísceroreceptor, né? Vísceroreceptor só que eles estão nas vísceras. Tá lá, o que é uma víscera? O fígado, o pâncreas, vesícula biliar, intestino, estômago, que são vísceras. Né? Agora, pode ter um receptor que não está nas vísceras. É íntero, mas não está na víscera. Ele está na parede muscular interna, ele está no... Como é que é o nome? Quase veio o nome, não me lembro da anatomia, o nome daquele troço. Aquele manto que tem em seu intestino, quem é que lembra o nome? É o... Não sei se vocês já viram isso em anatomia. É o mesentério, né? Botar no mesentério, enfim, tá? Pode estar num vaso sanguíneo. Daí ele é um interreceptor, mas não é víscero-receptor, certo? Aqui é a mesma coisa, só para vocês saberem, um tato leve, comando motor, teu sensitivo, motor, planejamento, aqui memória espacial, né, funcional, tá? O cerebelo que ajusta e corrige os movimentos, é o cerebelo que depois que quem aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esquece de andar de bicicleta. Vocês já sabem andar de bicicleta, né? Direitinho, pode ficar 60, 80 anos sem andar de bicicleta. A hora que subir numa bicicleta, vai saber, porque o cerebelo guarda essa informação para vocês, é ele que faz o ajuste fino disso aí. Tá? Centro da visão, o movimento visual está próximo aqui também, enfim. O centro de Broca, que está aqui assim, reconhecimento de objetos. Tá? A área olfatória, né, que para vocês não estava aparecendo lá, e aí vai. Tá? Só para vocês terem noção, eu não gosto muito de me aprofundar aqui. E que isso aqui, gente, voltando àquele tipo de condução, né, espinotalâmico e colunar dorsal, tá? Nós vimos que são as sensações percebidas. Agora a parte motora, né? Então, o sistema espinotalâmico, aquele que conduz estímulos, percepções sem confiança, né, por neurônio sem mielina, leva ao centro nervoso. E o colunar dorsal leva em maior velocidade informações seguras também ao centro nervoso. E agora, nós temos o motor, aqueles são sensitivos. O motor tem, então, um neurônio motor superior, todo aquele neurônio que está dentro do sistema nervoso central. Então, aquele que está lá no córtex motor, por exemplo, lá num dos hemisférios, enfim, no córtex motor, ele vai ser chamado de neurônio motor superior. E ele vai influenciar um neurônio motor inferior. O que é o neurônio motor inferior? É aquele que é influenciado pelo motor superior e que está localizado mais para baixo no sistema nervoso central. Né? Então, cujo corpo celular e dendritas estão localizados no sistema nervoso central, mas o axônio se estende através de neurônios periféricos para fazer sinapse. Tá? E aí o que acontece? O motor superior pode ser dividido em 3, aquele que está dentro do córtex, né? Piramidal, extrapiramidal e cerebelo. O piramidal, então, é aquele que desencadeia movimentos voluntários, o pretendido, né, que vocês têm habilidade. O extrapiramidal, é aquele
neurôniozinho, aquele centro nervoso, né, que vai iniciar o tônus muscular, vai dar a postura de vocês, né, então vocês caminham, só são bípedes, né, quem faz essa coordenação para que vocês fiquem de pé é o extrapiramidal. E o cerebelo, né, que eu disse para vocês, ele dá um ajuste fino, coordenação dos movimentos do olho e da cabeça. Às vezes vocês estão andando de carro e fixam um ponto lá numa casinha lá no campo. O carro continua andando e o olho de vocês fica fixo naquela casinha. Então ele vai ajustando. À medida que vai mexendo, vocês vão movimentando o olho ou a cabeça para fixar o ponto lá. Então, coordenação de movimentos do olho e da cabeça, observação conjuntos, movimento de um objeto, coordena movimentos iniciados pelos dois anteriores, né? Então vem uma ordem lá do neurônio motor superior para que você movimente os olhos, né? Passa do piramidal para o supiramidal, vai no cerebelo. Ele faz essa coordenação de movimentos. Então ele compara o movimento pretendido, né? E ajusta para que saia um movimento real. Então, como eu disse para vocês, é o pretendido versus o real. Pretendo pegar um copo d'água. Tá? Então, ele vai fazer um ajuste para que vocês consigam pegar mesmo o copo d'água, a mão não passe reto, não derrube o copo. O que acontece às vezes, o álcool, né, inibe o cerebelo muito facilmente. Então, por isso que vocês perdem equilíbrio, perdem postura, perdem a compostura às vezes, né, e também derrubam coisas, caem no chão. O cerebelo é muito facilmente influenciado pelo álcool. Permite o planejamento e execução dos movimentos, é responsável pela manutenção da postura, coordenação do movimento da cabeça e dos olhos. Tá? Isso aqui é uma decoreba chata. Tá? Trato córtico-espinhal, trato córtico-bulbar e trato córtico-pontifocerebral. Cerebelar. Do cerebelo. Tá? Então, o córtico espinhal, do córtex até a espinha. Então, aquela informação motora que sai do córtex até a medula, né, são os córticos espinhais. Então, as fibras partem do córtex, vão até a medula espinhal, influenciando neurônios motores inferiores e espinhais. O córtico bulbar é dentro ali mesmo, então sai do córtex e vai só até a região do tronco bulbo ali. Né, influenciando neurônios motores inferiores do tronco cerebral para o músculo da cabeça. E o córtico pontifocerebral, né, tem aquelas informações que saem do córtex, né, fazem sinapse na ponte, depois vai ao córtex cerebelar, então lá no cerebelo, informar ao cerebelo o movimento pretendido. E aí o cerebelo faz o ajuste necessário. Tá? Tem que saber esses nomes, professor? Não, nem eu sei esses nomes. Nem quero saber também. Só estou dizendo para vocês mais ou menos terem uma noção do que como é que acontece. Tá? A lesão do sistema piramidal causa fraqueza muscular contralateral da área lesada. É o que eu tinha falado para vocês, né? Então, se tivéssemos uma lesão de um lado, a fraqueza muscular, a sequela dessa pessoa ou desse animal vai ser contralateral. Se for do lado direito, a lesão acaba perdendo alguns movimentos, algumas ações no lado esquerdo e vice-versa. Tá? Aqui de novo só para lembrar, eu botei no último para nós lembrar, né? E a ideia aqui não é falar deles, mas só para lembrar que em algum momento vai cruzar para o lado oposto a informação que entra, né? E a ordem que sai, que nós estamos falando motor também, ela desce e cruza para o lado oposto em algum momento, certo? Sempre vai ser contralateral. Tá? E é isso. Tá? É isso. É chatinha essa parte, mas felizmente acabou essa parte. E agora, assim, quarta-feira, a gente começa com fibras musculares, contração, coordenação de movimentos, contração muscular, e a gente vai começar a melhorar o interesse de vocês nas aulas, porque essa parte inicial aqui é meio chatinha. A gente nota que, como a gente não consegue